E se uma guerra que acontece a milhares de quilômetros daqui pudesse afetar diretamente o preço da gasolina que você paga, o valor do dólar e até o seu poder de compra? Parece exagero, mas não é. A tensão entre Estados Unidos, Israel e Irã não é só política, é um jogo de poder global com impacto direto na economia do mundo inteiro. Mas para entender isso de verdade, a gente precisa voltar algumas décadas. O conflito atual tem raízes profundas, principalmente após a Revolução Islâmica de 1979 no Irã. Antes disso, o Irã era aliado dos Estados Unidos. Mas depois da Revolução, o país passou a adotar uma postura contrária ao Ocidente, principalmente contra os Estados Unidos e Israel. E é nesse contexto que surge o maior ponto de tensão: o programa nuclear iraniano. O Irã afirma que seu objetivo é gerar energia e desenvolver tecnologia. Mas o problema está no chamado enriquecimento de urânio. Essa tecnologia pode ser usada tanto para fins civis quanto para a criação de armas nucleares. E é exatamente isso que preocupa o mundo. Países como Estados Unidos e Israel acreditam que o Irã pode estar desenvolvendo capacidade para criar uma bomba nuclear. E aqui entra uma pergunta importante: por que o Irã não pode ter uma bomba nuclear? A resposta não é simples, mas envolve equilíbrio de poder. Se o Irã desenvolver uma arma nuclear, isso pode desencadear uma corrida armamentista no Oriente Médio. Outros países, como a Arábia Saudita, poderiam buscar o mesmo. E isso aumenta drasticamente o risco de uma guerra nuclear na região. Israel, por exemplo, vê isso como uma ameaça direta à sua sobrevivência. Mesmo sem confirmar oficialmente, acredita-se que Israel já possui armas nucleares, ou seja, existe um jogo de equilíbrio extremamente delicado. Agora vamos entender por que Irã e Israel não se dão bem. Não é apenas políticas, é ideologia, religião e estratégia. O governo iraniano não reconhece o Estado de Israel e apoia grupos que se opõem a ele. Já Israel vê o Irã como seu principal inimigo na região. Isso cria um conflito indireto constante, com tensões militares, ataques pontuais e disputas de influência. Agora entra o papel dos Estados Unidos nesse cenário. Os Estados Unidos são aliados históricos de Israel. E mais do que isso, têm interesses estratégicos gigantes no Oriente Médio. Primeiro, petróleo. A região concentra algumas das maiores reservas de energia do mundo. Ter influência ali significa ter impacto direto na economia global. Segundo, posicionamento militar. Manter presença na região garante aos Estados Unidos vantagem geopolítica. Terceiro, influência global. Ao proteger aliados, os EUA reforçam sua imagem de potência dominante. Mas aí vem a pergunta que muita gente não faz: o que os Estados Unidos realmente ganham com essa tensão? Além da influência, existe um impacto econômico direto. A indústria militar americana movimenta bilhões de dólares. Conflitos aumentam a demanda por armamentos, tecnologia e defesa. Além disso, momentos de crise global fortalecem o dólar. Investidores buscam segurança, e o dólar ainda é a principal moeda de proteção no mundo. Mas nem tudo são ganhos. Os custos de um conflito são gigantescos. Guerras exigem trilhões em gastos ao longo do tempo, e isso impacta diretamente a economia americana. Além disso, existe desgaste político interno. A população pode questionar o envolvimento em guerras externas. E tem mais um ponto crítico: o impacto global. Quando existe tensão no Oriente Médio, o mercado reage rápido. O preço do petróleo sobe. E quando o petróleo sobe, tudo sobe: transporte, alimentos, energia. Isso gera inflação em vários países, inclusive no Brasil. Outro efeito é a valorização do dólar. E quando o dólar sobe, moedas de países emergentes tendem a cair. Isso afeta importações, custo de vida e até investimentos. Ou seja, um conflito lá fora pode mexer diretamente com o seu bolso aqui. Agora vamos falar de política, principalmente nos Estados Unidos. Figuras como Donald Trump têm uma abordagem mais agressiva em relação ao Irã. Durante seu governo, Trump retirou os Estados Unidos de um acordo nuclear que limitava o avanço iraniano. Além disso, aplicou sanções econômicas pesadas. A estratégia era clara: pressionar o Irã ao máximo. Se um cenário político semelhante voltar, as tensões podem aumentar ainda mais. E isso também vira uma ferramenta política interna. Mostrar força internacional pode gerar apoio de parte da população, mas, ao mesmo tempo, aumenta o risco de conflito. E, no fim das contas, tudo isso leva a uma conclusão importante: o mundo está mais conectado do que nunca. Decisões tomadas por governos e líderes a milhares de quilômetros de distância podem impactar diretamente a sua vida. Preço da gasolina, inflação, dólar, investimentos, tudo isso pode mudar por causa de conflitos geopolíticos.
A grande pergunta agora é: estamos diante de mais uma tensão controlada ou de algo que pode escalar para um conflito maior? E, mais importante, você está preparado para lidar com os impactos disso? Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal e acompanha, porque entender o mundo hoje é entender como proteger o seu dinheiro amanhã.